7 sintomas que você experimenta quando seus rins começam a falhar. Em ocasiões, as dores recorrentes na região dos rins podem se dever a um problema com estes órgãos, ainda que também possam aparecer por um enfraquecimento dos músculos. Não é um segredo para ninguém que um bom funcionamento renal nos permite gozar de uma boa qualidade de vida. Portanto, a falha dos rins pode provocar graves consequências à saúde. Ainda que costumemos ignorar a importância destes órgãos, seu trabalho nos ajuda a remover de forma constante os líquidos e toxinas que podem adoecer o organismo. De fato, durante o dia podem processar até 190 litros de sangue que, depois de um processo de filtragem, permite expulsar ao redor de 2 litros de água e resíduos. Além disso, visto que participam no controle da pressão arterial e da segregação de alguns hormônios, não fica dúvida de que são determinantes para o nosso bem-estar. Devido a isso, é primordial atender de forma oportuna qualquer sinal de anomalias ou doenças, já que alguma falha pode conduzir ao desenvolvimento de problemas crônicos. Nesta oportunidade recompilamos 7 sintomas que podem se manifestar quando algo não está totalmente bem no sistema. Então, não deixe passar por alto. 1. Falha dos rins, retenção de líquidos e inflamação. Um dos sinais iniciais das falhas renais são os descontroles nos processos inflamatórios do corpo que, em geral, são acompanhados por retenção de líquidos. Estes sintomas aparecem porque os rins passam a ter dificuldades para filtrar os rejeitos e produzir urina, o que faz com que fiquem nos tecidos. Consulte o médico se notar uma inflamação inusual em pés e tornozelos, mãos, pernas, rosto, abdômen. 2. Descontrole nos hábitos de urina. Os descontroles nos hábitos de urina são sinais que devem ser levados em conta como possível falha do sistema renal. Aumentar o número de vezes de ir ao banheiro ou bem reduzi-la sem razão aparente indica que pode ter alguma anomalia na função dos rins. 3. Mudanças notórias na urina. A textura, a cor e o odor da urina são características que permitem detectar se os rins estão tendo dificuldades para desempenhar suas tarefas. Perceber mudanças notórias, como uma cor mais amarelada do que o normal, deve ser um sinal de alerta de infecções ou problemas crônicos. Também é necessário consultar se a urina é espumosa, o odor é muito forte ou desagradável, arde ao urinar, há manchas de sangue na urina. 4. Erupções cutâneas podem ser por falha dos rins. As erupções cutâneas podem aparecer por múltiplos fatores, entretanto, um mau funcionamento dos rins poderia explicar sua presença. As toxinas que não são filtradas por estes órgãos ficam na corrente sanguínea e, depois de serem transportadas, alteram a produção normal de óleos da pele. Como consequência, aparecem antiestéticos grãos de acne. Além disso, quase sempre estão acompanhados de uma incômoda sensação de irritação e coceira. 5. Dor na região lombar. Uma dor recorrente na região lombar, ou um dos lados do corpo, pode ser sinal de dificuldades no sistema renal. Os pacientes com este tipo de doenças, principalmente os adultos mais velhos, manifestam sentir esse tipo de dor devido à inflamação que geram. Apesar de que possa se tratar de um enfraquecimento dos músculos, não se deve descartar a possibilidade de que se deva a um problema nestes órgãos. 6. Pressão arterial alta.
Os pacientes diagnosticados com insuficiência renal ou outra falha dos rins devem fazer check-up constante da sua pressão arterial, já que ela pode sofrer graves alterações. Os rins estabilizam a pressão, porque ajudam a manter os níveis de potássio e de sódio em equilíbrio. Estes também mantêm os fluidos do organismo sob controle, ao mesmo tempo em que evitam a inflamação dos tecidos e das artérias. Isso gera uma obstrução parcial da artéria, que transporta o sangue para os rins. 7. Sensação de fadiga. Quando há uma falha dos rins, é comum que os pacientes apresentem sensação de fadiga e decaimento. Isso se deve à diminuição da produção de um hormônio conhecido como eritropoetina. Ele é o responsável por intervir na criação de glóbulos vermelhos no sangue, para conseguir um adequado transporte do oxigênio e nutrientes. Seu descontrole pode conduzir a vários problemas, como, por exemplo, quadros de anemia crônica, enjoos, problemas de concentração. Você identificou estes sintomas? Considere que muitos dos problemas renais podem ser corrigidos se detectados em fases iniciais. Portanto, atenda de imediato qualquer sinal de alerta e procure adotar hábitos saudáveis. E como sempre aconselhamos, é indispensável a consulta ao médico. Este artigo foi útil para você? Sendo assim, continue na nossa página com mais dicas para sua saúde, beleza e bem-estar.